Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Metalurgia dos Metais Não Ferrosos 1. Eu sou o professor Emanuel Augusto. Vocês viram a nossa primeira aula, parte 1 das reações de oxirredução, e agora nós vamos dar continuidade na nossa parte 2, oxirredução aplicada à hidrometalurgia. Nós vimos, na aula passada, que a reação de oxirredução do ouro, ela foi proposta como sendo duas reações consecutivas. Posteriormente, o Kellogg e o Kudryk perceberam que tinha uma natureza eletroquímica e o Habash definiu quais seriam essas semi-reações. Ok? Então, façam aí a reação global e comparem com aquela reação inicial para vocês conseguirem fazer a correlação entre um primeiro processo inicial de uma reação de oxirredução para um posterior processo de complexação. Vamos relembrar um pouquinho também sobre as tabelas de potencial redox ou tabelas de potencial de redução. As tabelas, por padrão, elas serão mostradas como potencial relativo à redução. Pode ser que vocês vejam algumas tabelas que são relativas ao potencial de oxidação, mas não é o padrão. Mas cuidado, observe na sua tabela o que está sendo mostrado. Caso ela mostre o potencial de oxidação, a análise tem que ser inversa ao que nós iremos fazer aqui. E ela é tabelada em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio. Como o nosso padrão é o eletrodo de hidrogênio, o potencial de redução do hidrogênio ele é zero. Ele é o nosso ponto de partida para todas as outras espécies. As tabelas então irão nos mostrar quais as espécies que irão oxidar e quais que irão reduzir. Eu vou mostrar na tabela como nós analisamos isso, mas de antemão, quanto maior for o potencial de redução em relação a outra espécie, maior é a capacidade dessa espécie se reduzir. Ou seja, uma espécie que tem potencial de redução maior que a outra, em um circuito de oxirredução, irá se reduzir, enquanto essa outra espécie irá se oxidar. Exatamente como dito no ponto 3, as espécies com maior potencial de redução serão reduzidas quando participam da reação com uma espécie de menor potencial de redução. E as tabelas serão padronizadas dessa forma. Esse ponto 4 é uma tradução da equação relativa à informação do ponto 1. Olha só, uma espécie com potencial, com um número de oxidação N, mais N elétrons, irá formar uma espécie com um número de oxidação menor. Como nós estamos analisando a redução ao estado metálico das espécies metálicas, um metal de número de oxidação N em sua forma aquosa, mais N elétrons, irá formar essa espécie no seu estado metálico. Observem aqui a tabela de potencial de redução. Existem diversas tabelas na literatura, isso aqui não é uma regra, isso aqui não é a única tabela. Podem procurar outras tabelas mais completas que irão mostrar mais semi-reações. Observe aqui então, como eu acabei de dizer, que a tabela me mostra semi-reações. Olha só a semi-reação de redução do hidrogênio. 2H+, mais 2 elétrons, formando H2. Qual é o potencial de redução do hidrogênio? É zero. Por quê? Porque o nosso eletrodo padrão é o eletrodo padrão de hidrogênio.
Quanto maior o potencial de redução, maior a probabilidade do metal reduzir e mais nobre é esse meu metal. Quanto menor o potencial de redução, maior a probabilidade do meu material oxidar. Menos nobre é o meu material. Vamos analisar um exemplo. Imagine que você queira fazer a cementação do cobre com limalhas de zinco. O que é a cementação? A cementação para a hidrometalurgia, não confundir com processos de tratamento térmico, a cementação é um processo de precipitação de um metal na sua forma metálica através de reações de oxirredução. Então eu tenho no meu licor, um licor que é rico em cobre, e eu quero precipitar esse cobre. Qual a ideia que eu vou ter que utilizar? Eu vou ter que jogar nesse meu licor algum elemento que tem um potencial de redução mais baixo do que o meu cobre. E assim, o cobre irá reduzir e precipitar, e esse meu metal, que é menos nobre, irá oxidar e irá se solubilizar na solução. Eu farei então uma troca aqui. Vamos ver o potencial de redução do cobre. Olha só, cobre 2+, mais 2 elétrons, formando o cobre metálico. Olha o potencial de redução dele. É positivo, 0,337. Vamos escrever a reação aqui. Olha. O cobre 2+, aquoso, mais 2 elétrons, formando o cobre metálico, com seu potencial de redução de 0,337. Nós queremos usar um metal menos nobre. Então, olha só, a ideia era usar o zinco. Olha o potencial de redução do zinco. Zn2+, mais 2 elétrons, formando Zn metálico, tem um potencial negativo de 0,763. Observe o quão menor é o potencial de redução do zinco. Então, olha só, já escrevi aqui do lado a segunda semi-reação. Zn2+, mais 2 elétrons, formando o zinco metálico com potencial negativo 0,763. Para escrever as semi-reações, eu vou, por conveniência e por padronização, inverter a reação que tenha o menor potencial de redução. Invertendo a reação, eu fico com o cobre na sua forma iônica, formando o cobre metálico, e o zinco metálico formando o zinco na sua forma iônica. A soma dessas duas semi-reações vai me dar a reação global de cementação. O meu cobre no estado aquoso do meu licor irá se reduzir na presença do zinco metálico e irá precipitar, assim eu podendo recuperar esse cobre, enquanto o zinco irá ir para a solução. Observe que, nesse caso, eu estou imaginando que eu queira ter um licor de cobre puro para um processo de eletrorecuperação. Mas temos que pensar nos processos hidrometalúrgicos de uma maneira um pouco mais global. A situação aqui poderia ser totalmente invertida e a gente utilizaria a mesma técnica. Como assim? Imagine que, na verdade, você queira manter o zinco em solução e você queira, então, purificar o seu licor removendo o cobre. Então, você tem um licor
que já tem uma grande quantidade da espécie iônica de zinco, Zn2+, mas que também tem uma quantidade razoável de Cu2+, que irá atrapalhar o processo de eletrorecuperação do zinco. O seu licor de zinco tem que chegar mais puro lá no final do processo. Então, o que você pode fazer? Você pode jogar mais zinco, mas agora jogar zinco metálico nessa solução, e o zinco metálico vai reagir com o Cu2+, e precipitar esse Cu. Agora eu retiro esse Cu, esse cobre, que nessa nossa nova situação é uma impureza, e eu terei então um licor de zinco mais puro para ir para o meu processo de eletrorecuperação. Pessoal, era isso que nós tínhamos para a aula de hoje. Muito obrigado a todos vocês, uma boa semana de estudos. Se tiver dúvida, coloque as dúvidas no comentário do nosso vídeo. Quem estiver tendo aula presencial com a gente, coloque a dúvida lá no fórum, mande as dúvidas por e-mail e eu vou responder a todos vocês. Muito obrigado e até mais.